Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero propor para a gente uma reflexão sobre o texto teatral. Pode acontecer da gente acabar confundindo um texto narrativo com um texto teatral. Por que isso acontece? Na verdade, o texto teatral, ele faz parte do gênero narrativo, mas ele tem diferenças em relação ao texto narrativo. Ele tem características que são muito parecidas, mas ele tem diferenças que são muito marcantes e nós vamos falar sobre isso. Bom, entre as semelhanças do texto narrativo e do texto teatral, nós temos presença de personagens que contam ali uma história num determinado enredo, e aí esse enredo ele pode sofrer complicações. Vai ter um momento do clímax, que é aquele momento de tensão da história, e a gente vai ter um desfecho, que é o desenrolar da história. Isso é semelhante aos dois textos, tanto o texto teatral quanto o texto narrativo. E o que vai diferenciar os dois textos, então? A maneira que esse texto se apresenta e a função desse texto. Então, o texto teatral, quando ele é escrito, ele é pensado para ser encenado, para ser dramatizado. Por isso que ele é conhecido também como texto dramático. Então, é uma diferença bem importante. A narrativa ela não é pensada para ser dramatizada, para que alguém vá lá e dramatize a história. O texto teatral não. Ele é pensado para ser apresentado a um público. E como que isso acontece? Bom, ele é apresentado em parágrafos que subdividem as falas que são proferidas pelos personagens. Se for um monólogo, vai ter um personagem só, ele vai conversar com a plateia ou vai conversar consigo mesmo. Se for um texto composto por vários personagens, eles vão estabelecer ali uma interação, um diálogo entre eles, e cada parágrafo vai indicar no comecinho quem é a personagem que está falando, pelo nome ou pela característica da personagem. Isso é bem importante. Então, no começo do parágrafo, eu tenho o nome ou a característica da personagem que vai proferir aquela fala. E aí, outra característica importante é que aquela fala ela não vai ser simplesmente lida, ela vai ser encenada. Então ela tem que ter uma especificação de como ela deve ser encenada. Para isso, o autor ele usa um recurso que é a rubrica. Ele coloca ali entre parênteses como aquela fala vai ser proferida pelo ator que está representando aquela personagem. Então ele coloca a característica daquela fala, ele descreve o cenário, ele descreve a posição da personagem no palco, ele descreve o ânimo da personagem, a entonação que ela vai usar, tudo nessa rubrica, que é a intenção dele ao proferir aquela fala, ao descrever aquela cena. Uma coisa importante também é que o texto teatral ele pode vir dividido em atos, assim como o texto narrativo pode vir dividido em capítulos. Então, o que seria o equivalente ao capítulo na narrativa são os atos no texto teatral. E, bom, para a gente só sintetizar tudo isso e listar aqui algumas características do texto teatral, a gente pode dizer, a princípio, então, que o texto teatral ele é feito para ser encenado. Ele é constituído por falas. Essas falas são separadas em parágrafos. No início do parágrafo, nós indicamos o nome ou a característica ou a descrição da personagem que vai proferir aquela fala. E eu tenho a indicação por rubricas de como vai ser o cenário, qual vai ser a posição das personagens no palco, como que vai acontecer os diálogos que vão ser estabelecidos, qual que é a entonação que cada personagem precisa usar. E então eu tenho ali um discurso direto acontecendo e contando a história. A linguagem teatral, por sua vez, ela vai ser muito expressiva justamente por isso, porque
A gente vai estar representando uma história como se estivéssemos vivendo aquela história. Então ela é expressiva, tem uma dinâmica de interação entre as personagens que acontece ali na hora que nós estamos tendo o contato com a história, e isso acaba envolvendo o espectador muito profundamente na vivência daquela história que está sendo contada. Tem o cenário que vai ser constituído e pensado pelo autor daquela história, tem o figurino que ele também vai pensar, tem os elementos do palco, que é a sonoplastia, a iluminação. Então tudo isso acaba fazendo com que o texto teatral ele crie um envolvimento maior com o espectador. Isso tudo vai estar descrito mesmo no texto teatral para que aconteça quando esse texto teatral for encenado. Uma característica importante também é que o texto teatral ele dispensa a presença de um narrador. Ele não precisa que alguém fique ali o tempo inteiro dizendo o que está acontecendo, porque nós estamos vendo ou lendo o que está acontecendo. Então está acontecendo ali uma história, está acontecendo um diálogo, eu não preciso de um narrador dizendo isso, porque você está vivenciando aquilo junto com as personagens. Texto teatral, então, não tem narrador? Nunca. Não, às vezes vai acontecer de ter um narrador que vai introduzir um elemento na história para contextualizar determinadas cenas, enfim. Existem alguns textos teatrais que tem ali a presença de um narrador, mas ele é dispensável. Então, geralmente não tem um narrador, diferente do texto narrativo, que pelo nome a gente já sabe, tem que ter um narrador. Então, basicamente são essas características que eu gostaria que a gente pensasse a respeito do texto teatral para que a gente possa saber identificá-lo. E por que eu tenho que conhecer o texto teatral? Por que é importante para mim? Eu não quero ser ator, eu nem gosto de teatro muitas vezes, né? Você pode estar pensando assim. Mas o texto teatral, ele é um gênero que, enfim, foi escrito por vários dramaturgos aí. Várias histórias foram escritas em formato de texto teatral, tanto em poesia quanto em prosa. Entre os mais famosos aí, com certeza você deve estar lembrando de Shakespeare, que tem milhares, inúmeras peças teatrais representadas pelo mundo afora. Mas a gente tem outros dramaturgos bem importantes, que escreveram histórias muito importantes, que são importantes para a constituição do sujeito como um ser social, como um ser pensante. Então é importante que eu entenda como é que é a dinâmica desse texto, para que quando eu tenha a necessidade de ter acesso a um texto desse, eu consiga entender essa dinâmica, eu consiga ter uma familiaridade, uma facilidade para entender o que está acontecendo ali naquela história e por que aqueles elementos estão ali e por que eles estão ali daquela forma. E aí eu quero trazer para vocês, na verdade, uma indicação de um dramaturgo muito importante, que é o Luigi Pirandello. Esse autor aqui, eu trouxe esse livro, eu tenho 2 livros dele, que é esse aqui, Il Fumatia Pascal, tá em italiano. Eu costumava ler italiano, agora não tanto. É o livro, na verdade, esse aqui, que deixou o Pirandello famoso, né, que fez com que ele ficasse sendo conhecido. E esse aqui ele traz uma reflexão sobre 3 textos teatrais dele que são muito importantes, que é 6 personagens em busca de um autor, Esta noite se representa de improviso, e cada um a seu modo. Eles são como se fosse uma trilogia, sabe? Eles se complementam. E nesses textos teatrais, especificamente, ele usa uma linguagem que nós chamamos de metateatro. Ele fala do teatro na história que está sendo representada ali nesse texto teatral que ele escreveu. Então, esses 6 personagens em busca de um autor, por exemplo, é a história
de atores que estão ali se preparando, ensaiando para representar uma determinada peça, e de repente no meio da plateia surgem 6 personagens que vão ali reivindicar a necessidade de serem representados por aqueles atores, né, que estão ali se preparando e ensaiando. Então essa dinâmica ela é muito interessante, porque ele está falando do teatro no teatro. Então é o metateatro. E isso acontece nas outras 2 peças citadas aqui também. É importante também porque foi a primeira peça, esses 6 personagens em busca de um autor, foi a primeira peça representada no Brasil, do Pirandello. Então ele é um dramaturgo que ele tem presença, apesar de não ser conhecido pelo grande público. Então é interessante a gente ampliar o nosso conhecimento e ter acesso a essas obras também. Espero que vocês possam refletir bastante sobre esse tema e a gente pode conversar mais a respeito disso.